Você já foi uma nutricionista que não te pesou? Não te passou um cardápio fixo? Não te mandou pesar as comidas e a primeira preocupação foi te escutar, não te criticar ou corrigir? Eu acho que a sua resposta mental foi não, isso nem existe. Então provavelmente você nunca foi no meu consultório. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. Oi, meu nome é Rebeca e antes eu quero me apresentar como pessoa. Eu sou filha de médica com técnico de triatlon. Então o esporte e a saúde sempre tiveram dentro de mim. Eu sou canceriana, daquelas bem choronas, emocionadas, que adora uma boa risada e sempre está rodeada de amigos, família e comida. Eu caí na nutrição totalmente de paraquedas. Aquela época de 18 anos, de decidir o que você vai fazer pro resto da vida, não sei como, mas eu decidi a nutrição. E chegando lá na faculdade, eu me sentia um peixinho fora d'água. Todo mundo falando das dietas que já tinham feito, as calorias, e falando de anabolismo, catabolismo, e eu só pensava na comida como sabor, como cultura, se era ou não algo gostoso. Então eu me sentia completamente um peixinho fora d'água. Eu lembro até um momento, em uma aula esqueci o nome da matéria, mas que imagina isso, uma sala com 40 mulheres, todo mundo de top e shorts, precisando medir quanto por cento de gordura cada menina da sala tinha. Porque, né, as nutricionistas precisam aprender a fazer isso. E como que a gente vai aprender se não vai ser testando nas outras? Mas aquele foi um momento que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu realmente não entendia qual que era o meu propósito nessa profissão. E eu ficava me questionando, será que o pão francês é realmente um vilão? Será que eu preciso ter um relógio para comer a cada 3 horas? E que precisa contar o quanto de proteína você consumiu ao longo do dia? Foi uma época meio caótica na minha vida. Eu ficava bem confusa do que era o certo, o que era o errado. Que a comida foi passando de algo que era tão natural e espontâneo e eu fui aprendendo várias regras. E junto com isso, eu também tinha 18, 19 anos. E, né, como qualquer garota de 19 anos, comecei a sair com um menino, que hoje em dia é meu namorado. E eu lembro que foi exatamente nesse período da minha vida que eu comecei a conviver muito com ele, que eu começava a questionar, mas ele come batata frita e ele não pensa nas calorias. Será que realmente a comida tem que ser esse número? E aí eu lembro que tinha quantos dias na semana você podia comer fora da dieta, o tal do dia do lixo. E eu ficava me questionando, mas uma comida japonesa vai ser chamada de dia do lixo? E se eu quiser sair com ele mais de 2 vezes na semana? Não pode por conta da dieta? E foi exatamente uma viagem que a gente fez, que é isso, você começa a conviver e começa a entender esse comportamento alimentar do outro também, né? E aí foi numa viagem que a gente passou um final de semana, um feriado junto, que eu lembro que a gente foi pra praia, que virou uma chavinha na minha cabeça, que eu falei, não é isso que eu quero na minha vida. Eu não quero ser uma profissional que começa a passar regras para as pessoas. A comida pode ser algo espontâneo, natural, ser algo leve, ser um momento de prazer. E aí, depois que eu voltei dessa viagem, eu falei, não é possível, vou ter que pesquisar, eu vou ter que achar alguma coisa dentro dessa nutrição que eu me identifique. E foi aí que eu encontrei a nutrição comportamental, que além de o que e quanto, também pensava no porquê, como, essa relação da pessoa com a comida, com o ato de comer. E aí foi um alívio, ufa, não vou precisar fazer vestibular de novo e mudar de profissão. Acho que nesse cantinho específico da nutrição eu me identifico. E aí depois de estudar muito, ler muitos livros sobre esse assunto, depois de ter feito pós em nutrição comportamental, aprimoramento em transtorno alimentar, ter feito curso de Mindful, toda a especialização, e hoje eu atendo em consultório e eu tenho o maior prazer de falar que
Eu não atuo como uma nutricionista tradicional, que no meu consultório não vai ter uma balança, que para mim não fazia e continua não fazendo sentido pesar uma pessoa e escolher o que ela vai comer ao longo do mês todo. Para mim não faz sentido essa hierarquia da nutricionista, que a nutricionista manda, o paciente obedece. No meu consultório é uma relação horizontal. O paciente vai sentar do meu lado e a gente vai conversar sobre corpo e comida. Essa nutrição comportamental pensa na saúde como um todo. Não só a saúde física, mas também a saúde mental, a saúde social, a saúde espiritual também, porque a comida faz parte de tudo isso. Quando a gente tenta resumir a comida em um número, em uma regra, não é algo sustentável a longo prazo. E a gente pode acabar tirando prazer em momentos deliciosos da vida. Que atuar como nutricionista é mergulhar na vida das pessoas. Porque quando a gente fala de comida e corpo, é só essa pontinha do iceberg. Tem muita coisa que envolve essa escolha alimentar. Ou a falta dessa escolha alimentar, a falta dessa consciência também. E aí, por conta disso, eu sentia que eu tinha muita coisa para falar. Porque tinha muita mulher que precisava escutar e aprender que existe essa outra nutrição. Essa nutrição diferente das dietas. E aí, ao mesmo tempo, também esse cenário de redes sociais, dessa agitação, de precisar ficar postando cada vez mais e competindo com esse tal do algoritmo. Foi numa viagem que eu fiz para a Bahia com a minha melhor amiga. A gente estava tomando sol na praia, na Bahia, que virou uma chavinha na minha cabeça que eu falei, não dá para falar sobre tudo que eu quero falar de uma maneira rápida. Não tem como eu fazer um post em uma palavra. E quando a gente escreve textão, ninguém lê no Instagram. A ideia do podcast surgiu nesse momento, quando eu estava tomando sol com a minha amiga, quando eu estava longe das redes sociais, porque eu fiquei um tempo nesse detox de redes sociais, fiquei 1 ano sem usar o Instagram. E aí eu percebi que não é que eu não queria usar o Instagram, eu não queria não estar nas redes sociais, mas o como eu estava fazendo isso não estava sendo legal, porque era uma profundidade tão grande que eu queria chegar, que eu não conseguia nem fazer isso sozinha, que eu precisava de ajuda de outras mulheres. Então surgiu a ideia desse podcast, que vai ser um lugar para a gente trocar com calma, como se a gente estivesse num almoço, toda segunda-feira, conversando sobre comida, corpo e tudo que tem relação com isso, quebrando crenças, quebrando paradigmas e desconstruindo para construir um novo olhar para essa saúde, com conversas sinceras, desabafos e com muitas histórias de mulheres reais. Eu tô expandindo com essa sede de crescer e de falar com mulheres sobre esses 3 pilares: corpo, comida e movimento. A ideia do podcast é ser um espaço para a gente trocar com calma e questionar o que é saúde para você. Essa saúde sincera, uma saúde real, para não nutrir somente corpos, mas também corações e almas, porque eu acho que a comida tem esse poder. Hoje eu tô lançando esse podcast, eu quero te agradecer muito por estar me escutando e por estar apoiando esse sonho que está saindo do papel. A ideia é lançar toda segunda-feira, nesse momento do almoço, para realmente você sentir que você não está sozinha, que você realmente não está. Nessa luta diária contra essa cultura da dieta, contra esses pensamentos de culpa depois de comer, essa relação doentia com o corpo, com a comida, que às vezes a gente acha que está só na nossa cabecinha, esse anjinho, esse diabinho, esses pensamentos obsessivos sobre comida, a gente vai perceber que não, que as mulheres são ensinadas a precisarem fazer dieta e tá nessa luta constante diária, remando contra a maré. E esse é o meu convite para vocês. Vamos remar juntas?
entendendo e conhecendo essa nova abordagem e esse novo olhar para a vida como um todo. Então, pegue o seu garfo e a sua faca e junte-se a nós. Toda segunda-feira vamos ter esse almoço em conjunto. Queria te agradecer mais uma vez por escutar até aqui e por apoiar esse sonho que finalmente está saindo do papel.